Senhor Jesus, estamos aqui no Teu nome. Estamos aqui para honrar a você que vive para todo sempre. Aquele que esteve morto, mas que agora vive para os séculos dos séculos. Aquele, aleluia, que tem autoridade do inferno e da morte. Aquele que foi exaltado acima de todo nome, de todo poder. Aleluia. Aquele que é o cabeça da igreja. Aleluia. Te reverenciamos. Reverenciamos a presença do Teu Espírito nesse lugar. Te reverenciamos a presença do Teu Espírito nos lares daqueles que estão nos assistindo. Reverenciamos a Tua presença e a presença do Teu Espírito em nós, que cremos em Ti, Senhor. E que sabemos que esse Espírito, que é santo, puro, que habita em nós, Ele vivifica o nosso corpo mortal. Ele nos lembra todas as coisas, todas as Tuas palavras. E Ele é o nosso professor. Ele é o consolador. Ele é aquele que está aqui na terra, espalhado por toda a terra, aquele que foi derramado por toda a terra, e que se move por meio da Tua igreja de uma forma poderosa, milagrosa e gloriosa. Nós sabemos que para Ti não existe distâncias, não existe barreiras, não existe potestades, não existe circunstâncias, não existem enfermidades que possam impedir o poder do Teu Espírito, o poder da palavra de Deus de chegar aos corações. E nós sabemos que essa palavra que vive, que é vida e que é ministrada pelo Espírito Santo, Ele vai chegar aos corações essa noite de uma forma poderosa. Libertando, restaurando, animando e curando. Em nome de Jesus. Porque a Tua palavra liberta. Porque Tua palavra é viva. Porque Tua palavra é eficaz. Porque Tua palavra ela é poderosa para discernir pensamentos e intenções do coração. E eu creio que a Tua palavra, ministrada pelo Teu Espírito nessa noite, vai chegar, aleluia, de uma forma libertadora, àqueles que estão nos assistindo nessa noite. E nada, circunstância que o diabo possa levantar e distrações não vão roubar a palavra de Deus que vai ser ministrada essa noite. Eu sei porque sei que ela vai ser uma ferramenta poderosa na vida dos meus irmãos. E em tempo oportuno vai sair do coração deles, por meio da sua boca, como uma espada afiada. Que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ela vai cortar a cabeça do inimigo. E ela vai despojar toda mentira do diabo. Em nome de Jesus, nós cremos, Senhor. Nós profetizamos. Nós proclamamos, nós pregamos a Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Então fica ligado no Espírito. Se possível, abre a palavra de Deus, né? Pega a tua espada aí na sua casa. Se não é tão possível assim, faz anotações, depois medita. Porque são verdades poderosas que vão ser compartilhadas essa noite. Amém? Queria já iniciar, vocês podem sentar, louvor. Só não, Juninho, fica aí me ajudando, Juninho, por favor. Muito obrigada, louvor. Mas fica postos, que logo em seguida eu vou estar chamando vocês, amém? Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus, ela liberta. E eu sei porque sei que pessoas que estão me ouvindo, você que está me ouvindo, enquanto você está ouvindo a palavra de Deus, receba cura no seu corpo. Receba libertação na sua alma, nas suas emoções. Eu repreendo todo espírito de enfermidade, já de agora. Todo espírito de perturbação, de opressão sobre a vida daqueles que estão me assistindo agora, eu repreendo em nome de Jesus. Satanás não vai impedir você de ouvir a palavra.
Eu repreendo todo espírito de confusão que está atuando agora na sua casa, que está impedindo você de ter paz e de se concentrar nas coisas do alto. Em nome de Jesus. Ele disse que esse nome nós poderíamos usar. E tudo aquilo que pedíssemos, que exigíssemos no nome dele, ele faria. Para que o Pai fosse glorificado no Filho. Aleluia, glória a Deus. E eu queria abrir com vocês lá em Efésios. Nós falamos sobre nossa posição em Cristo. Quinta-feira passada, todas as quintas-feiras nós vamos estar dedicando esse mês ao ensino da mensagem de autoridade do crente. E lá em Efésios capítulo 1, nós lemos semana passada, mas eu queria ler rapidamente com vocês, porque todo o exercício de autoridade está baseado nessa palavra, nessa passagem. É como se fosse a passagem principal, para que a gente tivéssemos os nossos olhos iluminados, né? Fé, para exercer a autoridade. Precisamos ter revelação sobre isso que eu vou ler e que explicamos na quinta-feira passada. Se a gente não tem entendimento dessas coisas, nós não temos ousadia de exercer nossa autoridade contra o poder das trevas, contra as circunstâncias. E hoje eu vou falar sobre exercer justamente essa autoridade. Então eu queria iniciar com essa passagem que está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 20. Diz o seguinte: o qual exerceu ele em Cristo. Deus exerceu o seu poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais em Cristo. Então, Cristo foi ressuscitado, colocado à destra de Deus, para que se assentasse à destra de Deus. Amém? Deus ressuscitou e o colocou à destra de Deus. E vamos ver lá no versículo 21. Acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não somente no presente século, mas também no vindouro. Capítulo 2, versículo 6. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então Deus ressuscitou Jesus, colocou à sua direita, que é uma posição de autoridade, acima de todo principado, potestade, de todo poder das trevas. Amém? E de todo poder da enfermidade, da pobreza e da miséria. Colocou debaixo dos pés de Cristo. Colocou ele muito acima de todo esse poder das trevas e de todo esse poder de autoridade das circunstâncias e da enfermidade. Mas tem um detalhe. No capítulo 2, versículo 6, fala que quando Deus ressuscitou Cristo dos mortos, ressuscitou também a igreja. Ressuscitou também eu e você que cremos em Cristo. Na mente de Deus, quando Deus ressuscitou a Cristo, ressuscitou junto todo aquele que ia crer nele. Toda a igreja, todos os corpos de Cristo. Foi ressuscitado também juntamente com ele. E colocado para se assentar à destra de Deus, na majestade das alturas. E na versão, no original, no grego, diz muito acima de todo poder, de toda autoridade, de todo domínio, de todo nome que se possa proferir. Não somente no presente século, mas também no vindouro. Amados, todo o exercício de nossa autoridade depende de nós entendermos que estamos assentados juntamente com Cristo. De entendermos que somos um com Ele, que temos uma aliança com Ele, que somos um só Espírito com Ele. Eu e você somos um só Espírito com Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Quando você pensa em uma pessoa, meu querido, você não pensa só na cabeça. Você não pensa numa cabeça flutuante. Quando você pensa, por exemplo, no presidente da República, você não pensa somente numa cabeça flutuante, você pensa na pessoa em sua plenitude.
E é isso que diz na continuidade desse capítulo 1. Que a igreja é o corpo de Cristo e que Cristo é o cabeça da igreja. Que a plenitude de Cristo é a igreja que é o seu corpo. Então, quando você imagina uma pessoa, você imagina essa pessoa na sua plenitude. Você não imagina uma cabeça flutuante, da mesma forma Deus. Quando Deus vê a Cristo sentado ao seu lado, Ele vê Cristo em sua plenitude. O cabeça e o seu corpo. E precisamos ter a consciência disso, meditarmos nisso. Vamos ver várias passagens que falam a respeito disso. Vimos na quinta-feira passada algumas passagens, mas precisamos meditar, orar em cima disso, para que as escamas caiam. E iluminação da parte de Deus chegue no nosso coração, para que venhamos a andar nessa autoridade, exercendo essa autoridade, entendendo que todo o poder das trevas já está debaixo dos meus pés e dos seus pés, dos pés de Cristo, dos pés do corpo de Cristo, dos pés da igreja. Aleluia! Diga assim com você na sua casa, vocês estão presentes, diga: todo o poder das trevas está debaixo dos meus pés. Todo o poder das trevas está debaixo dos meus pés. Mais uma vez, para você começar a acreditar, diga: todo o poder das trevas está debaixo dos meus pés. Tem crente que não consegue nem falar isso. Sabe por quê, querido? Porque não crê, porque não tem iluminação, porque não entende. Mas a partir do momento que você compreender, que os seus olhos forem iluminados, deixa eu te dizer, você vai exercer a sua autoridade. Você vai pisar na cabeça do diabo. Porque é isso que nós precisamos fazer. Ele já é o inimigo derrotado, já vimos isso semana passada. Cristo já triunfou sobre Satanás e ele delegou toda a autoridade sobre o inferno, sobre as obras do maligno, à igreja. Aleluia. Lá em Mateus 28, 18. Quero ler com vocês. Fala-se a respeito. Mateus 28, 18. Diz assim, o próprio Cristo falando. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Versículo 19, ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Toda autoridade foi dada a Cristo. E Cristo delegou essa autoridade a mim e a você. Nós falamos um pouco sobre isso quinta-feira passada. E é sobre isso que vamos dar continuidade essa noite. Deixa eu te dizer, meu querido. Se fisicamente, porque falamos espiritualmente, estamos sentados com Cristo. Se fisicamente Cristo, Jesus, de carne e osso, não de sangue, mas de carne e osso. Porque o seu sangue já foi derramado. Todo o sangue de Cristo foi derramado sobre a terra. Mas em carne e osso, Cristo, Jesus, está sentado à destra de Deus. A igreja, eu e você, que somos o seu corpo, que espiritualmente estamos assentados com Cristo, mas fisicamente estamos aqui na terra. Toda autoridade foi dada nos céus e na terra. Nos céus e na terra, a Cristo. Quem você acha, pela essa passagem que acabamos de ler, 18 e 19, vai exercer a autoridade do Cristo aqui sobre a terra? Vou até descer, me empolguei. Se Cristo fisicamente, querido, está assentado à destra de Deus, o cabeça. A igreja fisicamente está sobre a terra. A autoridade que Cristo
recebeu nos céus e na terra, que foi dada a ele pelo Pai, ele disse que delegou à igreja. Lucas 10, 19. Eis que lhes dou poder para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nada, absolutamente nada, vos causarão dano algum. Ele disse: ide, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide. Ele delegou essa autoridade a mim e a você, a igreja. Cristo exerce a sua autoridade por meio do seu corpo aqui na terra. Por meio da sua igreja aqui na terra. Por meio daqueles que creem no nome dele. Nós exercemos essa autoridade no nome dele. Nós exercemos essa autoridade quando estamos executando as suas obras aqui na terra. Como acabamos de ler. E quando a igreja está executando a obra do Cristo aqui na terra, a igreja está exercendo a autoridade que recebeu do Cristo. Quando eu e você estamos executando as obras do Senhor sobre a terra, nós estamos executando a autoridade que foi delegada a mim e a você. Eu e você. Eu e você. Cristo não pode exercer a sua autoridade aqui na terra, senão por meio do seu corpo. Vou repetir. Cristo não pode exercer a sua autoridade aqui na terra, sem o seu corpo. Cristo não vai exercer a sua autoridade sobre a terra, sem o seu corpo. Tem muitas pessoas que acham que Jesus vai descer do trono para salvar ela. Tem muitas pessoas que acham que Jesus vai descer do trono para curá-las. Mas deixa eu te dizer, quem vai fazer isso é a igreja. Quem vai exercer a autoridade do Cristo aqui na terra é a igreja. Sou eu e você. Nós, por outro lado, não podemos fazer a obra de Cristo sem o próprio Cristo. Mas Ele também não pode fazer a sua obra aqui na terra, senão por meio da igreja, por meio do seu corpo. Eu vou trazer mais adiante 4 testemunhas nas Escrituras, que nos dá respaldo a esse respeito. Mas antes disso, eu queria ler com você Efésios, capítulo 6, versículo 12 diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é, a nossa autoridade não vai ser exercida contra carne e sangue. Nossa luta, nossa batalha existe, é contra um inimigo. E esse inimigo, ele é invisível, ele não é de carne, ele não é de sangue. Muito crente querendo brigar com outro crente. Muita esposa querendo brigar com o marido. Marido querendo brigar com o esposo. Mas deixa eu te dizer, amados, a maioria dessas confusões não são pessoas, são influências que estão por trás. E nós precisamos exercer a nossa autoridade para cortar essa influência na vida dessas pessoas. Precisamos usar a nossa autoridade para mudar as circunstâncias na vida de pessoas. Eu me lembro uma vez, para te dar só um exemplo do que eu estou falando aqui. Pode ser que pessoas não estão entendendo bem. Eu tinha uma conta para pagar e eu dava aula particular numa escola que dava aula particular. Não morava aqui ainda, morava em Pernambuco. E eu cheguei para trabalhar naquele dia e era o dia de eu receber meu salário. E a minha chefe, naquele momento, chegou para mim e disse que eu não ia receber o salário naquele dia porque não tinha acontecido alguns pagamentos e eu precisava fazer um pagamento importante. Eu não fui para lá discutir com ela. Eu não fui brigar com ela. Eu fui para o banheiro.
Cheguei no banheiro e disse: Satanás do inferno, solte meu dinheiro agora, no nome de Jesus. E fui-me embora trabalhar, dar minha aula. Isso tinha sido no começo do expediente. E dei minha aula durante toda a tarde, era tarde. Quando terminei, deu 5 horas, terminei meu trabalho, que chegou o horário de eu ir embora. Ela me chamou: Aurélia, vem cá. Olha aqui seu dinheiro. Irmãos, tem coisas que a gente está direcionando o nosso foco, as nossas orações, quando na verdade a solução não é a oração. Nosso foco não é mudar, sabe? Às vezes direcionar as pessoas como se pessoas fossem nossos inimigos. Nós precisamos simplesmente exercer a nossa autoridade como igreja. Amém? Aleluia. Precisamos discernir isso. Tem muita gente brigando, o corpo de Cristo tem brigado uns com os outros, porque tem sido enganado por demônios. Muitos têm sido enganados por demônios. Vou contar mais um exemplo. Assim que a gente chegou aqui nessa igreja, aqui na verdade, nessa cidade, desculpa. Assim que chegamos na cidade de Mossoró. Trabalho ainda no hotel, era no Hotel Termas ainda. Trabalho começando. E houve uma falta de comunicação minha com outra pessoa que estava começando o trabalho junto com a gente, muito importante na igreja. E, irmãos, eu fui para casa porque a gente ia ter uma reunião com alguns supervisores que chegaram, ministros que tinham chegado. E houve um desentendimento ali, não diretamente, mas de comunicação, indiretamente. E eu fiquei muito chateada mesmo com aquela pessoa. Eu ia, sabe, estava direcionando essa minha chateação para a pessoa. E fui dormir. E num sonho, o Senhor me revela muito por sonho. Essa questão espiritual de quando está dentro de uma situação, um espírito por trás. E o Senhor me revelou, me mostrou o espírito que estava por trás, né? Trazendo aquela confusão entre eu e aquela irmã. Eu discerni. O Senhor me mostrou como se... eu vou contar o sonho rapidamente, como se fosse uma pessoa enferma numa maca. E eu entrava como se fosse uma enfermaria de um hospital. Eu entrava naquela enfermaria do hospital, chegava para aquela pessoa enferma, e aquela pessoa estava prostrada, era uma mulher. E eu chegava e expulsava o demônio daquela pessoa. E aquele demônio, eu via o demônio saindo daquela pessoa, gritando e saindo daquela enfermaria. O sonho era mais ou menos assim. Mas eu sabia que a interpretação do sonho é que aquele demônio estava agindo para trazer inimizade entre eu e a irmã. E rapidamente eu repreendi e discerni. Né? E pude direcionar aquela raiva, não para a irmã, mas para o inimigo que estava querendo trazer desavença entre eu e a irmã. E o diabo tem feito isso muito em igrejas. Tem feito isso muito entre as autoridades. Tem feito isso muito entre as famílias. E os crentes, né? Feito besta. Perdendo o melhor de Deus. O melhor de viver em família. O melhor de viver a unidade da igreja. Porque tem caído na cilada do inimigo. E eu quero te dar esse testemunho. Né? Eu entendia que aquela influência tinha feito isso. Então, tenha discernimento, crente. Fale para a pessoa do seu lado. Diga: crentes, vigia. Vigia. Sede sóbrios, como diz lá em Pedro. Sede sóbrios e vigilantes. Satanás, o vosso adversário, ele anda em derredor como um leão. Esperando alguém para que possa tragar. Ele não pode tragar todo mundo. E nós vamos falar sobre isso agora em diante. Eu quero trazer para você 4 testemunhos das Escrituras. O que Jesus fala a esse respeito. Vou trazer uma passagem. Paulo, Pedro e Tiago. Sobre que a igreja é que vai exercer a autoridade do Cristo aqui na terra. Desfazendo as obras
do diabo aqui na terra. Quem vai fazer isso? É o corpo de Cristo, é a igreja. Cristo já terminou toda a sua obra redentora e se assentou à destra do Pai. Agora, irmãos, aqui na terra, quem vai exercer a autoridade do Cristo, de Jesus, é eu e você, realizando e executando a obra dele. E lá em Marcos 16, você pode abrir em casa, mas eu quero citar para vocês. Marcos 16, 17 ao 18 diz assim. É uma passagem bem conhecida, você pode anotar. Se der tempo você lê, você abre. Mas eu quero citar para ganhar tempo. Diz o seguinte: em meu nome, aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não vos causarão dano. Ah, interessante, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficariam curados. Irmãos, a mão está onde? Quando eu li isso, esses dias, lágrimas caíram nos meus olhos. A mão está onde? Sua mão. Ela está onde? Diga: no corpo. A mão não está na cabeça. Na cabeça está os ouvidos, né? O nariz, os olhos. Mas a sua mão está no corpo. As mãos que vão impor sobre os enfermos, para que eles sejam curados, são as suas. São as minhas. São as mãos do corpo de Cristo. Aleluia. Mais uma, né? Essa aqui é de Jesus. A de Paulo. Está lá em Efésios 4, 27. Diz assim: não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. E eu queria dar um exemplo para você. Há um tempo atrás, no Brasil, existia algo chamado escravidão. Num determinado grupo étnico, né, os negros, eles eram escravos. E eles não mandavam na sua própria vida, e eles não mandavam na sua casa, eles não mandavam nos seus filhos, porque eles tinham um senhor, e esse senhor é que mandava neles. Eles eram escravos, isso é ser escravo. Nós éramos escravos do pecado. E eles dormiam e moravam em algo chamado senzala. Desculpa, por um acaso fugiu da minha cabeça. Todos juntos, eles dormiam lá. Todos os escravos em algo chamado senzala. Deixa eu te dizer uma coisa. Se o Senhor entrasse naquela senzala, eles poderiam mandar o Senhor deles ir embora? Eles tinham autoridade para isso. Eles mandavam naquela casa, que a senzala era onde eles moravam, onde eles dormiam, onde eles cuidavam dos filhos. Era a casa deles. Eles poderiam mandar lá? Não, eles não poderiam mandar lá. Por que eles não poderiam mandar lá? Porque eles eram escravos. E o Senhor deles tinha autoridade de mandar neles, na casa deles, nos filhos deles. E podia entrar lá e sair a hora que ele quisesse. Porque ele era o Senhor sobre a vida deles. Nós éramos assim. Escravos do pecado, escravos do diabo. Colossenses 2, 3. 2. E não é o 13, mas saiu da minha mente nesse momento. Mas fala que Cristo, ele nos transportou do império das trevas. E nos colocou no reino do Filho do seu amor. É 1:13. Não é 2:13. E queridos, ele nos transportou desse reino de trevas e escravidão. Nós vimos na quinta-feira passada que Cristo nos conquistou e rasgou o escrito de dívida que era contra nós. A dívida que nós tínhamos para com o diabo, Cristo resgatou e perdoou, rasgando e encravando na cruz. Nós mudamos de Senhor. E por causa disso, diz aqui, não deis lugar ao diabo. Me diga uma coisa, você na sua casa, você não manda na sua casa? Agora, se você der lugar a um ladrão entrar na sua casa, deixando a porta aberta, você não pode fazer isso?
Mas você pode, como você é senhor da casa e dono da casa, você pode também não dar lugar ao ladrão. Você pode fechar a porta da sua casa e não permitir que nenhum ladrão entre, nenhum invasor entre. Não é isso? Porque você é dono da sua casa e você tem autoridade sobre sua casa e o ladrão não tem autoridade e você fecha, nem ele tem a chave e você não permite que ele entre. Então, queridos, como nós temos autoridade sobre nossas vidas, nós somos conquistados e temos autoridade sobre Satanás e o seu demônio, nós podemos não dar lugar a ele. Hoje em Cristo podemos não dar lugar ao diabo. Então não dê lugar ao diabo nas suas finanças, tendo avareza. Não dê lugar aos diabos nos seus relacionamentos. Não dê lugar ao diabo no seu casamento. O crente, ele tem autoridade para não dar lugar ao diabo, querido. Não dê lugar ao diabo na tua vida, na tua comunhão com Deus. Não dê lugar ao diabo. Aleluia, no teu crescimento espiritual. Não dê lugar ao diabo, crente. Cristo te conquistou para que você exercesse a sua autoridade contra o diabo e não desse lugar a ele. Uma vez que você já foi liberto da escravidão do pecado e da morte. Só pode não dar lugar ao diabo quem tem autoridade e poder sobre o diabo. Aleluia. Ele é ladrão e mentiroso. Ele é o ladrão. Não dê brecha para o ladrão, crente. Exerça a sua autoridade. Aleluia. Tem muito crente dando brecha para Satanás no seu corpo físico. Não cuida do seu corpo físico. E enfermidade entra, dando lugar ao diabo. Por quê? Porque não cuida do corpo. Porque não alimenta, porque não descansa, porque come demais, porque come errado. Porque não pratica exercício. Aí o diabo entra com enfermidade. Mas eu estou aqui, no nome e na autoridade do Senhor Jesus. Para que você tome posse, para que você se posicione, para que você não dê lugar ao diabo. Para que ele olhe para você e você possa dizer a ele, Satanás, enfermidade, fora do meu corpo, fora do corpo dos meus filhos, fora do corpo do meu marido, porque você não tem nada na minha vida e eu não tenho nada em ti. Aleluia. Não dê lugar ao diabo. Aleluia. Lá em 1 de Pedro 5:8, né? A terceira testemunha, Pedro, diz assim, o diabo, né? Antes disso, fala, sede sóbrios, vigilantes. O diabo, vosso adversário, ele ruge como um leão, ele está ali ao teu derredor, procurando alguém que possa tragar. Deixa eu te dizer, ele não está procurando alguém que está no mundo para tragar, não. Porque quem está no mundo já está servindo a ele. Já está nas mãos dele. Deixa eu te dizer, Satanás está procurando tragar é algum crente desavisado. É isso que Pedro está dizendo. Crente que não discerne a posição, que não discerne o que Cristo fez. Amados, Cristo morreu por você, para te dar uma posição excelente. Para te devolver a comunhão com o Pai. Para que você desfrutasse a vida abundante que Ele desfrutou quando andou sobre a terra. Aleluia. Sede sóbrios. Sede sóbrios e vigilantes. Não deixe o diabo. Deixa eu te dizer. Significa que ele está ao redor procurando alguém. Quer dizer que ele não pode tragar com todo mundo. E nem vai tragar todo mundo. Você concorda? Se o diabo pudesse tragar todo mundo, você não acha que ele tragaria todos os crentes? Destruiria todos os crentes? Mataria todos os crentes? Aproveitava logo essa epidemia logo. Vou botar primeiro da minha lista. De levar a enfermidade. Todos os crentes. Você acha que não? Mas ele não pode. Ele quer, mas ele não pode. Por que ele não pode? Contra quem ele não pode?
contra crente que sabe que está assentado com Cristo. Contra crente que sabe a autoridade que tem, que todo o poder das trevas está debaixo dos seus pés, Satanás não pode tragar. Ele não pode. Aleluia. Tiago 4:7. Você pode ler também. Diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo. E ele vai fugir de vós. E eu acho interessante, eu já meditei, já li muitas vezes essa carta de Tiago, e principalmente esse texto, sempre me chamou muita atenção. E eu fui ver no original essa palavra, o que significa fugir. No original, dá um entendimento, se você for ampliar o entendimento, quer dizer que ele vai fugir de você aterrorizado. O diabo, ele vai até você, e quando você resiste contra ele, na autoridade, né, do nome de Jesus, ele foge de você aterrorizado. E eu me lembrei de um testemunho de um pastor, num dos livros do irmão Reagan. Ele desabafando com o irmão Reagan, eu coloco o Satanás para correr. Mas ele corre atrás de mim. Eu corro e ele corre atrás de mim. Eu corro, mas ele está correndo atrás de mim. Então, ele estava dizendo o quê? Que o diabo estava correndo, ele estava botando o diabo para correr, mas era porque ele estava correndo atrás dele. Porque ele não sabia exercer sua autoridade. Deixa eu te dizer, o diabo, ele vai correr de você. A palavra diz que se por um caminho ele vir contra você, por 7, ele vai fugir da tua presença. O nome que está sobre a sua vida, meu querido, é um nome poderoso. O nome que a igreja tem é um nome que por trás desse nome está a pessoa de Jesus Cristo. E essa pessoa foi exaltada acima, muito acima de todo poder, autoridade e domínio. Ele recebeu um nome que está acima de todo nome. E a igreja precisa compreender e ter fé nesse nome. E usar esse nome contra o maligno, contra as obras do maligno e não se conformar. Cristo só vai exercer a sua autoridade aqui na terra quando você exercer a sua autoridade. Aleluia. Bota o diabo para correr. Mas não é atrás de você não, é de você. Aleluia. Aleluia, queridos. Aleluia. Aleluia. Muitos crentes conformados com enfermidades no seu corpo, conformados com miséria, conformado com uma vida miserável, com famílias, sabe, desunidas, destruídas. Deixa eu te dizer, o autor dessas coisas na sua vida é Satanás. É o diabo que quer te destruir e frustrar os planos de Deus na sua vida. Mas cabe a você se levantar contra o teu inimigo e usar a autoridade que Cristo já te deu. Eu não vou viver em doença. Eu não vou viver a minha existência aqui na terra em doença, em disfunção, em incapacidade. Eu não vou viver uma vida aqui na terra medíocre. Eu não vou viver uma vida aqui na terra com minha família destruída e sentar em um banco e achar que isso é normal. Não vou, porque não foi para isso que Cristo morreu por mim. Não foi para isso que Cristo morreu por você. Bote a enfermidade que existe no seu corpo, seja ela pequena ou grande, para correr. Bote os seus órgãos para funcionar como devem funcionar. Coloque a falta e a miséria para correr da sua vida.
use a sua boca, use a sua autoridade aqui na terra para glorificar o Senhor. Jesus disse que tudo aquilo que pedires, e no original essa palavra pedir quer dizer exigir. Tudo aquilo que você exigir em meu nome, eu farei. É Cristo fazendo, é você falando. É como se Cristo estivesse ali agindo e fazendo e confirmando aquilo que você está exigindo. Para quê, amados? É para a glória vir para mim e para você? Não, meu querido. É para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu creio em uma igreja que não vai se conformar com doença, com miséria, sabe, com suas famílias destruídas. Deus tem abundância para você. Deus tem o melhor dessa terra para você. Chame, usa a sua autoridade, vai chegar no teu endereço, vão lembrar de você. Cumpra os princípios da palavra. Seja honesto. Honra ao Senhor com os teus dízimos. Trabalhe com diligência. E você vai ver que tudo aquilo que você colocar as suas mãos vai prosperar. Porque o Senhor está com você. Ah, mas você não sabe da epidemia. Ah, mas você não sabe do coronavírus. Eu sei, meu irmão. Mas eu sei de um Deus que responde com fogo. Eu sei de um Deus que prospera no deserto. Você não está no deserto. Você só está no Brasil. E o Brasil não é um deserto. O Brasil é uma nação rica. O Brasil é uma nação próspera. O Brasil é um imã de bênçãos. E riquezas dos 4 cantos desse mundo vai chegar para essa nação. E se você crer, vai chegar na tua conta, vai chegar na tua vida. Para quê, queridos? Para que o Pai, sabe, seja glorificado no Filho. Para que você faça propaganda do reino de Deus. Para que cura no seu corpo? Para que nesse tempo como esse você não adoecer? É para glorificar o nome do Senhor. É para que você abra a sua boca e testemunho. É o Senhor na minha vida. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Aleluia. E se sintomas chegarem, usa a sua autoridade. Bota isso para correr. E as doenças de estimação. Aleluia. Vá se despedindo delas de uma vez por todas. Cumpre o que está na tua mão para fazer. As de estimação eu sei que é porque você muitas vezes não quer mudar os hábitos errados da sua vida. E deixa eu te dizer, isso vai te julgar. Isso vai abreviar os teus dias sobre a terra. Isso vai impedir você de cumprir o melhor de Deus para a tua vida, o teu chamado. Isso não é da vontade de Deus. Não fica dominado por essas coisas. Não fica dominado pela mesmice, pela comida. Tem crente que idolatra a comida. Sabia, pastor Alexandre? Como eu sei disso? Porque eu fui um desse. Não é glutonaria não, estou falando de idolatria. Serve a comida. Tudo é comida. Só tem alegria se comer. Não é não idolatria, pastor? E se não tiver comida, o desespero é grande. Se liberte disso. Se liberte da diabetes, se liberte da pressão alta. Se liberte disso, exerça a sua autoridade. Domine, em primeiro lugar, sobre o teu corpo, sobre a tua casa. Exerça a sua autoridade. Você é senhor do seu corpo, você é senhor da sua casa. Não deixe o diabo bagunçar o teu corpo, não deixe o diabo bagunçar a tua casa. Não deixe o diabo bagunçar a tua família, não deixe o diabo roubar e bagunçar o teu futuro. Aleluia. Romanos 5,17.
Vou ler para você respirar um pouquinho. Diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Deus nos chamou para reinar em vida. Reinar, governar. Somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Romanos 8:17. Reinar. Reinar sobre nossa vida, sobre nossa casa, sobre os nossos negócios. Reinar. Reinar sobre as circunstâncias. Reinar sobre os sintomas de enfermidade. Reinar sobre a depressão, sobre a tristeza, sobre a falta de motivação. Reinar. Reinar sobre a miséria. Eu me lembro no começo dessa igreja, tinha um hino não, um louvor, né? Hino parece uma cor bem antiga, né? Mas um louvor. E que falava sobre isso. Eu acredito que é um louvor de Manassés Guerra, que fala sobre nós reinarmos. Me esqueci a melodia. Que nós reinamos. Os que receberam uma abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. E assim vai. E eu me lembro de uma irmã que disse: como assim reinar? Como assim reinar? Vinha da religiosidade, em que só somos servos, sem ter revelação da obra redentora de Cristo, que nos colocou nessa posição que eu falei no início desse culto, sentados à destra de Deus. Cristo fez isso por mim e por você. Aquilo que Adão perdeu, Cristo conquistou novamente para mim e para você. A autoridade que Adão perdeu por conta do pecado e da alta traição que cometeu contra Deus, Cristo resgatou novamente para mim e para você. A vida abundante com Deus que Adão perdeu lá no princípio, Cristo conquistou para mim e para você. Para que dominássemos. Se lembra, amados? Gênesis 1. Deus fez um homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E disse a ele: dominai sobre os peixes, sobre as aves do céu. 1:26. Dominai. Dominai, exerça a sua autoridade. Reine sobre as circunstâncias. Reine em vida. Reine em vida. Aqueles que estão em Cristo foram chamados para reinar em vida. Reinar em vida. Reinar em vida. Aleluia. Se posicione. Se posicione. Se posicione. Se possível, você aí na sua casa dê um grito. Se isso te libertar, faça alguma coisa. Fala assim: "Ah!" Se liberte do que te prendia. Se liberte da doença, da incapacidade, da falta de conhecimento. Mas hoje você sabe quem você é. Hoje você sabe a autoridade que você tem. E se posicione. Exerça a sua autoridade. Reine em vida. Aleluia. Desfrute do melhor que Deus tem para você.